Ok, pessoal, já de volta. Vamos falar um pouquinho lá do interior? Bom Sucesso e Venda Nova. Bom Sucesso e Vargem Grande. Drogarias original Drogarias em Bom Sucesso, em Vargem Grande, no Alto Navaz e vários bairros. E você tem o delivery, já está aí na tela, o delivery da Original Drogaria. Tem delivery no Alto, 26420050. Tem na Várzea, 2742-2727. Tem em Vargem Grande, 3643-2727. E tem em Bom Sucesso, 2641-1886, delivery em Bom Sucesso. Ok? Delivery da Original Drogaria, onde a sua saúde está sempre em primeiro lugar. Drogarias Original. E falando em Bom Sucesso e Vargem Grande, você agora tem o showroom da Gota Elétrica aqui em Albuquerque, né? Aí pega todo o interiorzão, né? O showroom da Gota Elétrica tem no Alto, tem na Várzea e agora também em Albuquerque, uma super loja em Albuquerque, Gota Elétrica. Foi um presentaço que o interior ganhou, né? Doutora Amanda, bom dia. Bom dia, Hélio. Ainda a gente dentro do mês internacional da mulher, né? Parabéns. Obrigada. A gente vai fazer um bate-papo hoje sobre o que eu falo já há muito tempo, e tem gente que até falou, Hélio, você não para de falar desse assunto. Não paro, nem vou parar. Vou continuar falando sobre isso quase que sempre, né? O que é violência doméstica? Agradecer a oportunidade, feliz de estar aqui mais uma vez, Eu que Hélio. agradeço, caramba. Nós é que agradecemos. Feliz de estar aqui, de poder levar um pouco de informação, né, para a sociedade que ainda não compreende o que, de fato, né, é a violência doméstica. Doméstica e familiar, né? Exatamente. Né? A gente tem a Lei 11.340, de 2006, é a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais conhecidas no país, é uma das leis mais eficazes também do país, mas que, mesmo com a sua efetividade, ainda tem muito a combater. Então, a violência doméstica e familiar é uma violência contra a mulher ou contra aquelas que se percebem como mulher, né, em razão do gênero, e que pode ser provocada, pode ser praticada pelo pai, pelo irmão, pelo namorado, pelo ex-namorado, pelo cunhado, pelo tio, pelo primo. Então, normalmente, as mulheres acham que a violência doméstica necessariamente é física, são socos, pontapés, tapas, puxões de cabelo, e que só o parceiro, né, o namorado, o companheiro ou o marido é que praticam. E não é verdade. Na verdade, a violência doméstica ela é praticada em âmbito familiar, pelo pai, por uma dessas pessoas, desde que a vítima ela seja necessariamente mulher, por isso ela se encontra numa situação de hipossuficiência, uma posição de inferioridade, né? E por isso ela precisa de um respaldo maior da lei, ou que ela se perceba como mulher, né? Porque muitas vezes nós temos várias pessoas que se identificam como trans, que são vítimas também de pai, irmão, namorado, enfim, e que também estão relacionadas nesse tipo penal. Então, a gente inclui esses gêneros, né? Independente do gênero, é abrangido desde que se perceba como mulher. E é familiar e doméstica porque ela pode se dar tanto no ambiente, na estrutura física de um imóvel, como pode se dar por conta do relacionamento. Então, não necessariamente o autor do fato, aquele que comete a violência física, psicológica, moral, patrimonial e até sexual, não é só a violência física, não está morando com essa pessoa. Então, pode ser uma relação de afinidade, pode ser um enteado, pode ser um agregado. Então, assim, é uma lei bem ampla, desde que tenha como enfoque a vulnerabilidade da mulher. Mas protege qualquer pessoa? Protege as mulheres. As mulheres é aquelas que se percebem como mulheres. Quando, por exemplo, um homem ele é vítima também, né? Porque em um relacionamento Era onde eu queria abusivo, chegar. exatamente, num relacionamento abusivo pode acontecer, né, de duas vias, né, por duas formas. Pode ser a mulher abusando psicologicamente, fisicamente, patrimonialmente de um homem, e pode ser o contrário. A gente tem a Lei Maria da Penha porque identificou-se que a mulher ela é mais vulnerável, ela é mais vítima do que o homem desse tipo de relacionamento. Mas ela abrange. A Lei Maria da Penha não abrange homens, mas os homens que são vítimas de algum tipo de violência relacionada ao relacionamento amoroso, afetivo, de companheirismo, se socorre ao Código Penal. Então, também tem essa previsão da violência em âmbito familiar ou no relacionamento no Código Penal, mas para os homens. A Maria da Penha é para mulheres. Tá. Tá? E a criança?
Pois é, a criança ela tem um dispositivo próprio, a gente tem um ECA, né, e mais as mulheres, filhas, elas também estão incluídas, mas a criança ela tem um desdobramento voltado para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a violência doméstica ou familiar, Hélio, ela também pode ter, e tem, inevitavelmente, seja a mulher denunciando o abuso, seja ela realmente sendo vítima e levando a conhecimento das autoridades ou não, tem um desdobramento, infelizmente, para as crianças. A gente muitas vezes vê os filhos também sendo alvo dessas violências, ainda que indiretamente. A gente vê um pai, de repente, abusando de uma mãe, qualquer que seja a hipótese, uma dessas que eu destaquei, e essas violências acabam recaindo também sobre a criança. A criança, muitas vezes, ela presencia. E, por isso, quando a mulher denuncia, é possível que a medida protetiva ela também seja extensiva à criança. Então, tudo isso depende muito do relato da mulher, da apuração pela Polícia Civil, pelo encaminhamento que a Polícia Militar costuma fazer, né? A gente tem aqui, em todo o estado, mas aqui em Teresópolis, eu posso afirmar que a Patrulha Maria da Penha ela tem um trabalho incrível, super presente, muito cuidadoso. Tem. E consegue também levar a conhecimento das outras autoridades de uma forma muito precisa o que acontece, né? Há um monitoramento muito grande aqui na cidade. Então, a criança, quando acontece um crime, quando um crime é praticado por uma criança ou uma criança ela é vítima, então tem a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente porque é algo mais específico, tá? De todo modo, quando ela é vítima também, isso é relatado para as autoridades e sendo correlata a violência que a mulher sofre, que a mãe sofre, o juízo criminal vai ter ciência disso também, e a medida protetiva pode ser única e exclusivamente para a mulher, mas ela pode ser extensiva, inclusive, a amigos e familiares. Muitas vezes, o autor do fato recebe a intimação de que não pode se aproximar da ex-mulher, da companheira, ex-namorada, enfim, por qualquer meio, né? Não pode se aproximar, seja pelo WhatsApp, ou frequentar a casa, enfim, mas é necessário prestar atenção, porque pode ser que nessa intimação haja essa ampliação, tanto para não ter contato com os filhos, ou pode nem ter, e de fato ele poder manter, né, o contato com os filhos, e também não poder fazer contato com outros familiares da vítima, pais, primos, e sequer com amigos, porque muitas vezes o autor do fato acha que não, ele tenta acessar de algum meio aquela pessoa, aquela mulher. Então ele fala, bom, eu não posso ligar para ela, não posso mandar mensagem para ela, mas como que eu vou procurar por ela? Como que eu vou tentar interferir na vida dela e me aproximar? E aí acaba cercando os amigos, familiares, os próprios filhos, enfim. Agora, a agressão, ela não tem que ser necessariamente uma porrada. Não. São vários tipos de agressões. São vários tipos de violência. Por exemplo, Amanda. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela destaca, em primeiro lugar, a violência física, que é a violência que marca, né? Eu costumo dizer que tudo que deixa marcas, sangue, marcas no corpo, choca muito mais a sociedade. Porém, agora nesse período da pandemia, durante, né, esses 2 anos que a gente está vivendo e sobrevivendo da pandemia, o índice de violência doméstica aumentou muito, Hélio. E, além da violência física, né, socos, pontapés, a gente observou um aumento de outro tipo de violência. A violência, por exemplo, patrimonial, em que a mulher tentava adquirir alguma coisa, por mais que trabalhasse, e o marido, o companheiro, o pai, enfim, a impedia de acessar esses bens, de poder gerir a sua vida financeira, mas principalmente a violência psicológica. Tanto é que a violência psicológica no ano passado, e aqui eu estou fazendo uma retrospectiva, ela conquistou, ela não deixou de existir na Lei Maria da Penha, mas ela foi deslocada também, ela tem previsão também, no artigo 147b do Código Penal, que especificamente traz a informação com relação à violência psicológica. Atenção, pessoal, o que eu vou perguntar agora é que muita gente não sabe o que é ou até onde vai a violência psicológica, né? Na prática, me dá exemplos. Tá. A violência psicológica, eu tenho até, antes, né, de vir para cá no caminho, eu acessei o meu Instagram e apareceu uma matéria, eu não vou aprofundar, né, até porque eu não estou acompanhando um programa de televisão, um reality show que está passando, e aí na matéria mencionava gaslighting, né, que é você acabar fazendo a pessoa se considerar errada, equivocada. Por exemplo, quando a mulher questiona alguma coisa e o marido fala, você está doido, eu não falei isso. Não, você está doido, isso não aconteceu, não foi de tal forma. Então, a violência psicológica ela é tanto uma manipulação
do tipo, não, você está fazendo isso, mas não aconteceu absolutamente nada que justifique. Você está doida, você não entendeu certo. Ou seja, uma transformação argumentativa, ou seja, aquele parceiro, ele argumenta com aquela mulher que ela está errada, mas não é qualquer fato que ela esteja errada. É uma falsa impressão da realidade. Ele transforma a versão dela numa versão mentirosa e se coloca sempre como certo da relação enquanto ela está errada. A violência psicológica também, e aí a linha muito tênue entre psicológico e moral, é quando, por exemplo, ele passa a persegui-la. Inclusive, tem um novo tipo penal também, que é o stalking, né? Em era de rede social, a gente fica... você stalkeia alguém, você fica vigiando. O stalking também é para homens. Também é para o homem que é vítima de perseguição e que gera violência psicológica. Mas para a mulher também tem um aumento de pena. Então, uma perseguição, você está onde? Você já chegou? Você está almoçando com quem? Você está mesmo? Você tem certeza? Que horas que você chega? Eu vou te buscar no trabalho. E aí tem a moral também, que a linha é muito tênue. Ela pode ser moral e depois se transformar em psicológica, de repente, que é, olha, você é burra, você não tá bonita, você tem que malhar, você não se veste bem, você tem que arrumar um trabalho. Ou então, não, para que você vai trabalhar? Faço tudo por você, mas acaba, né, tocando na ferida em alguns momentos. Então, a psicológica é tudo aquilo que eu costumo dizer que agride a alma. Porque a física, a gente vê marcas. E a psicológica é até mais difícil de você produzir essa prova. Então, por exemplo, mensagens de WhatsApp, qualquer horário que seja, perseguindo mesmo, pedindo satisfação, algo que foge ao normal, ao natural. E aí a mulher, ela que se percebe nessa relação, que sente dores de cabeça, que fica confusa, que se sente incomodada, que sente vontade de chorar o tempo todo, ela está sendo abusada psicologicamente. Às vezes, não tem um toque no seu corpo, mas você está indo para depressão ou para alguma outra doença, alguma outra síndrome ocasionado por aquele peso daquele relacionamento. Então, quando você, de repente, você se questiona se você está sendo boa o bastante, você não tem vontade de fazer mais nada, você está enfraquecida psicologicamente, é uma violência. É uma violência, e nesse âmbito familiar ou doméstico, é uma violência prevista na Lei Maria da Penha, agora também prevista no Código Penal, e que deve ser noticiada, ser levada à autoridade policial. Pois é, mas você vendo hoje, você vai conseguir entender como a fragilidade de grande parte da população feminina, né, porque elas são frágeis porque não têm condições de aprender, de saber disso que você está falando, são frágeis que não estudaram, porque não têm conhecimento disso. Como é que a gente pode fazer isso chegar à população feminina? Bom, o primeiro passo está sendo dado, inclusive, né? É muito importante que os veículos de comunicação, seja através de televisão, através das redes sociais, se importe e cumpre essa briga também de levar informação. Essa é uma missão da advocacia, essa é uma missão de todos aqueles que compõem a sociedade, levar informação e mostrar que as mulheres elas não estão sozinhas. Na verdade, quando a gente fala de criminal, né, que é um assunto que na faculdade todo mundo ama, e aí quando vai começar a advogar percebe que não é bem assim, e que a gente gosta, porque a gente assiste a filmes e acha tudo muito interessante, essas tramas policiais, mas na realidade é muito duro, é muito ruim você ser investigado ou processado por, em tese, ter cometido um crime, e é muito ruim você ser vítima. E quando acontece com a mulher, é mais delicado ainda. Muita coisa mudou de um tempo para cá. Aqui a gente não tem a DEAN, a gente não tem uma delegacia de polícia especializada, Hélio, mas aqui nós temos inspetoras, mulheres, que recepcionam outras mulheres. Isso é muito importante, por quê? Não apenas falando do contexto pretérito de Teresópolis, mas de outras tantas delegacias e em outros tantos locais em que tem uma delegacia especializada, é importante que a mulher vá a essa delegacia, porque quando as mulheres são recebidas por homens, muitas vezes ela vai para casa, vai conversar com ele bebeu, deve estar alterado por conta da bebida, usou droga, pode ser isso. Ou então, será que você não tem culpa? Será que você não iniciou essa discussão? Será que você não tem culpa no cartório? Então, é importante que as mulheres saibam, e é um compromisso que o município tem que ter, é um compromisso que os veículos de comunicação têm que ter, é um compromisso que nós, enquanto moradores da cidade, temos que ter. Por exemplo, nesse período de pandemia, vários crimes foram potencializados. A gente viu uma mudança muito grande do cenário na cidade, no Rio e no país. E a violência doméstica aumentou por quê, Hélio?
Porque é um crime que acontece nos bastidores, entre quatro paredes. A gente não vê um homem, às vezes a gente vê um casal e a gente acha que esse casal é perfeito, né? Para os outros, é um casal que não tem problemas. Não Mas importa a classe social. não importa a classe social. É um crime que não tem... tem até a questão do gênero, mas, por exemplo, independente do tipo de relacionamento, sendo homoafetivo ou não, ele acontece. É um crime que os dois podem ser ricos, os dois podem não ser ricos, podem ser negros, podem ser brancos, ou qualquer time, qualquer ideologia política e qualquer religião. Então, é um crime sem preconceitos. Na verdade, é um crime que vulnerabiliza e vê a figura da mulher ou aquela que se percebe como mulher como um ser inferior. Então, o que é importante é que até no nosso dia a dia a gente converse e expanda essa informação, que a gente leve informação aos amigos, que a gente trate de determinados temas com todo o cuidado do mundo, respeitando as partes envolvidas, mas que a gente converse e exponha, que a gente escute os nossos amigos e as nossas amigas, homens e mulheres, e fale, olha só, não vai por esse caminho, porque o que você está fazendo não é saudável e isso pode configurar violência doméstica ou familiar. E com a mulher, fala, olha, você não tem culpa. Procure uma ajuda psicológica, enfim, converse com outra pessoa, mas vá à delegacia, ligue 180, denuncie, porque se chegou a esse ponto, e aí tem um ciclo de violência, né, que são 3 etapas, se chegou a esse ponto, muitas vezes, Hélio, e a gente teve, antes da pandemia, um primeiro tribunal do júri sobre feminicídio, né, que nada mais é do que um homicídio, só que contra a mulher, porque considera a questão do gênero, o feminicídio é o ponto final. Porque, acredite, começa com uma falta de paciência, que evolui para um xingamento, depois um empurrão, um puxão de cabelo, depois um buquê de flores, me desculpa, não vai acontecer mais, e esse ciclo vai acontecendo. E se você não percebe que ele te xinga, te agride verbalmente, te monitora, te empurra, ou faz, ainda que não te agrida fisicamente, ele se apodera de você psicologicamente, se você não rompe nessa etapa 2, muito possivelmente vai chegar um buquê de flores e você vai relaxar e vai achar que ele vai mudar, e o ciclo recomeça, até que nem ele consegue se segurar mais e nem você consegue suportar. E o final, infelizmente, é o feminicídio. Eu só lamento que a gente tenha... Vamos pegar por Teresópolis, né? Mesmo aqui em Teresópolis, a gente tem uma situação aí de uma classe de um poder aquisitivo muito pequeno, são famílias muito pobres, em que elas não têm acesso a nenhum tipo de informação, até porque, Amanda, eu já estou indo para o comercial, Alex, elas não conseguem captar, né, os direitos que elas têm, porque elas são obrigadas a trabalhar dentro de casa numa situação muito pobre, elas têm que sair para trabalhar na rua, falta comida, falta tudo. Então, elas não conseguem captar o que elas têm. Talvez se fizesse uma grande campanha com apoio, não só de autoridades, mas com apoio de imprensa, principalmente da imprensa, e principalmente de empresas que entrassem numa campanha dessa, a gente conseguia, talvez a gente consiga chegar nessas pessoas, são aquelas pessoas muito simples, aquelas pessoas que chegam a ser simplórias. Foi a vida que fez isso. Então, é muito difícil elas saberem que nós temos em Teresópolis o Conselho da Mulher, É verdade. a Secretaria da Mulher. Né? Elas não conseguem captar isso. Elas não identificam nem se é crime. Elas se colocam, né, porque tem essa vulnerabilidade, essa dependência muitas vezes financeira e psicológica, e realmente você está completamente certo. É importante um grande movimento, que envolva empresas, mídia, empresários, a prefeitura, o governo do estado, para levar de forma acessível, explicando quais são as hipóteses de violência e mostrando o que pode ser feito, porque senão elas continuam sendo vítimas. E aí acaba que a responsabilidade é do vizinho que escutou e não fez nada, e a responsabilidade é do poder público, que também não leva conhecimento delas, o que se é Hoje, está feito. muito em prática você chegar e falar assim, entra no Facebook, entra no WhatsApp, essas pessoas, elas não têm acesso a isso. Elas não têm acesso. São pessoas muito simples. E eu não estou falando a nível de Brasil, não estou falando... Lógico, a nível de Brasil, sim. Né? Mas eu estou falando de Teresópolis. Da realidade daqui. Principalmente, a nossa realidade aqui, se você for nos lugares que eu conheço, você vai ver as pessoas... Tem gente que não tem celular.
Sim. Tá? Eu acho que um projeto interessante, Hélio, seria levar isso também às comunidades e às escolas. Porque muitas vezes os próprios filhos, fazer ações que convidem as mães, os pais, mas os próprios filhos, eles também são veículos de comunicação e começam a perceber que tem algo de errado. A Cláudia botou aqui, excelente explanação, doutora Amanda, linguagem de fácil entendimento. As mulheres precisam denunciar 180 ou 100. Exatamente. 100, né? Que é para você fazer a denúncia. E ela botou, através de uma prefeitura itinerante com serviço social e psicólogos, isso poderia mudar no interior. No interior e aqui fora também, né? É isso. Você tem que sair daqui. Se a gente não sair desse mundo nosso aqui com essa informação, a OAB seria Sim, com certeza. fundamental nisso aí. A OAB ela já tem vários movimentos nesse sentido. Isso acontece muito no Rio de Janeiro. A gente está trazendo aqui também para Teresópolis para dialogar. Não é um diálogo só com os profissionais do direito, dialogar com a população mesmo. Né? Porque só assim a gente consegue mudar a realidade. E você falou algo de uma forma muito consciente, muito lúcida. A gente não pode pensar só no centro da cidade e nos bairros mais privilegiados. Porque isso acontece também com os mais privilegiados, mas tem que ser um grande movimento que abranja o município inteiro. Quer ver? Dar como exemplo. A doutora Amanda vai fazer hoje uma palestra na CIAT para as mulheres. Quem vão lá? Vão lá professoras, vão lá médicas, advogadas. Mas e aquela mulherzinha lá do morro que tem 4, 5 filhos, que leva a porrada do marido, que o ano inteiro, que sofre o ano inteiro? Ela nem sabe o que é a CIAT. Sim, sim. Tá? Ela Exatamente. vai tomar conhecimento, sim. Se aí o governo fizer uma campanha e chegar a ela. Não é ela que tem que chegar a gente. Exatamente. É nós que temos que chegar a ela. Não sei se você concorda. Não, eu comigo. concordo. Eu acho que quem tem mais voz e quem tem acesso às informações tem que fazer, tem que se propor a fazer com que essas informações cheguem às minorias, que são minorias, mas não são minorias, acabam sendo maiorias. Então, é importante que haja uma união de esforços e de comprometimento para levar essa informação. E que, no final das contas, se eu fizer sozinho, se você fizer sozinho, é óbvio que a gente tem que fazer o nosso de cada dia. Mas é importante que haja um comprometimento de uma maioria para sermos agentes multiplicadores. Porque a gente está aqui conversando hoje, eu ouvi alguma coisa, conversei com uma amiga e transmito. Agora, nós precisamos dos porta-vozes, né, do município, do Estado e, né, das instituições, dos órgãos, para que a gente consiga, de fato, expandir. Aqui há uma rede, né, de apoio às mulheres vítimas de violência, há uma rede de apoio para esse enfrentamento. Mas isso tem que ser mais propagado e a gente precisa de todos aqueles, né, homens e mulheres, que possam, de fato, somar forças. Né? Não adianta só a gente reclamar, né? Eu estava te ouvindo aqui, a gente reclama de muita coisa, a gente precisa se comprometer também. Se comprometer, arregaçar as mangas, ir em frente e levar o conhecimento sobre os direitos, sobre o que pode ser feito, porque realmente o que eu mais vejo são mulheres que não sabem que estão sendo vítimas de violência. E aí, quando elas são quase mortas, é que elas procuram ajuda. E ainda assim, isso é um dado importante, se você quiser a gente pode falar daqui a pouco, ainda assim elas se sentem culpadas. E aí o que elas fazem? Elas tentam voltar à delegacia ou falam para o juiz, não, a culpa foi minha, foi uma briga de casal, eu não quero mais prosseguir. Exatamente. O Alex, eu tenho um comercial agora ou eu posso ir? Oi? Então me dá rapidinho um comercial, a gente volta já. Eu só tenho mais 12 minutos de programa.